Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Joe sempre soube o que queria ser, desde que se lembrava. Mesmo quando criança, em uma idade muito jovem, ele tinha apenas um jogo favorito. Colocando diferentes brinquedos à sua frente, ele imaginava que eles eram estudantes e que ele era um professor universitário dando a eles uma aula incrivelmente difícil, mas muito empolgante. A universidade nesses sonhos estava longe de ser acidental, pois Joe iria se tornar um professor hereditário. Quase toda a sua família fazia parte do corpo docente de uma ou outra instituição de ensino superior, com exceção da irmã mais velha de sua mãe. Ela era professora e, portanto, entre os parentes, não era considerada muito talentosa. É improvável que, com esse tipo de informação, o garoto pudesse pensar em outro sonho. Entretanto, no caso dele, não se tratava apenas de um tributo à tradição familiar. Ele era realmente bom em ensinar, explicar e envolver, em resumo. Ele tinha um verdadeiro talento para ensinar, que também se manifestou quando criança. É claro que isso aconteceu mais tarde. Quando o jovem Joe tinha 5 anos de idade, ele ganhou um irmãozinho. O menino aceitou o fato com muita calma. Não era ciumento, como muitas crianças, mas também não demonstrava nenhum interesse pelo novo filho. Era como se ele não fosse uma pessoa viva, mas uma peça de mobília, algo familiar e comum. Tudo mudou, não no momento em que Beori começou a falar, mas um pouco mais tarde, quando ele atingiu a idade das bruxas. E ele começou a fazer perguntas ativamente. E muito rapidamente ficou claro que confrontar seus pais, em geral, é inútil. Eles, é claro, tentaram responder ao filho, mas claramente não em termos que pudessem ser compreendidos por uma criança de 5 anos. E então Beori, cansado da situação, voltou-se para o irmão e, de repente, percebeu que aquela era a decisão absolutamente correta. É claro que Joe não sabia muito na época, mas já tinha excelentes habilidades de busca de informações e muita paciência, de modo que não teve dificuldade em encontrar as respostas que o menino mais novo estava esperando. Ele as apresentou a ele em uma linguagem clara e acessível. Na escola, Joe sempre ajudava seus colegas e até mesmo crianças mais velhas. É claro que ele não deixava ninguém trapacear. Mas estava sempre pronto para mostrar e explicar materiais complexos com clareza. Muitas crianças assistiam às suas aulas improvisadas com muito mais prazer do que às aulas obrigatórias dos professores adultos. E elas até lhe deram o apelido apropriado de professor. É claro que aqueles que vinham com ele esperavam, de alguma forma, ferir o garoto talentoso e arrogante demais. Entretanto, para a surpresa deles, Joe não ficou nem um pouco constrangido. Pelo contrário, ele só ficou ainda mais orgulhoso e logo parou de responder a qualquer tratamento adicional. Muito mais difícil para o garoto foi a escolha da disciplina que ele gostaria de ensinar ou, pelo menos, a direção geral do ramo da ciência que desejava estudar. Ele parecia estar interessado em absolutamente tudo no mundo. Qualquer informação ficava gravada em sua memória. Ele parecia nunca esquecer nada. E todo esse acúmulo de dados de vários campos científicos era necessário e interessante para ele. Como funciona uma flor? Qual estrela é a mais brilhante no céu noturno? Como montar um experimento químico espetacular, mais seguro? Ele tinha as respostas para todas essas perguntas. E mais 1 milhão delas, do seu ponto de vista, simples e interessantes. Mas como escolher algo entre toda essa variedade, ele não conseguia imaginar. E o pior é que nenhum dos adultos era capaz de responder a essa pergunta. Simplesmente, nenhum deles jamais teve que fazer tal escolha. Mas eles sabiam desde o início exatamente o que queriam estudar. E ensinar era como um fardo. Não era importante em si mesmo. No final, Joe, que lutou por vários anos para entrar na universidade, tomou uma decisão voluntária e foi estudar biologia. Depois, porém, ele pensou em seguir uma segunda carreira e novamente se deparou com uma escolha difícil. As mesmas oportunidades maravilhosas se abriram diante dele como antes.
No final, o jovem decidiu que precisava de algo radicalmente diferente do primeiro curso e entrou na escola de filologia, na qual se formou com tanto sucesso quanto em biologia. E depois de tudo isso, ele passou a lecionar como médico, tendo feito vários cursos adicionais. Em geral, porém, Joe começou a lecionar a partir do segundo ano de sua primeira faculdade. Seu talento não passou despercebido, e ele foi autorizado a dar algumas aulas eletivas. Em teoria, elas eram destinadas aos alunos do primeiro ano e do bacharelado. Na prática, muitos alunos do quinto e sexto anos, e até mesmo alguns professores, assistiam às suas aulas. Foi profetizado ao jovem um futuro brilhante, uma carreira brilhante, e ele não decepcionou essas esperanças. Ele foi eleito reitor incrivelmente cedo. Ele ainda não tinha 35 anos de idade. No entanto, os professores, muitos dos quais eram mais velhos do que ele em quase meio século, decidiram que simplesmente não conseguiriam encontrar um candidato melhor para esse cargo. Foi assim que, tendo aparecido nas paredes da universidade quando criança, em 15 anos ele se tornou a pessoa mais importante do lugar. Provavelmente, outra pessoa ficaria feliz e até mesmo unida. Poucas pessoas alcançam tal poder em uma idade tão jovem. E poucas seriam sábias o suficiente para não abusar dele. No entanto, a alegria de Joe durou pouco, apenas até ele perceber que o cargo honorário de reitor significava menos tempo para lecionar e muito mais da insuportável burocracia que ele sempre detestou. E fazer sua própria educação complementar, da qual ele não abria mão nem por um minuto, tornou-se muito mais difícil. Joe chegou a pensar em renunciar ao cargo honorário, mesmo que isso ofendesse seus colegas. Entretanto, havia considerações que o impediam de fazer isso. Primeiro e mais importante, é claro, seus pais. Eles não entenderiam o fato de seu filho receber tal honra. O fato de ter alcançado tais alturas, com as quais ninguém em sua família jamais sonhara, o carregava e o levaria a uma direção familiar. Além disso, ser reitor tinha uma grande vantagem: o acesso a uma enorme biblioteca, onde se podiam encontrar livros bastante raros. Não era fácil conseguir um livro na biblioteca, muito menos segurar um livro em suas mãos. Nem todos os professores podiam se considerar sortudos. O problema, é claro, não estava em nenhum segredo especial, mas na terrível burocracia em si. É claro que todas as inscrições eram preenchidas mais cedo ou mais tarde, a menos, é claro, que se perdessem em uma pilha de outros papéis igualmente inúteis. Mas elas passavam pelo Ministério da Educação e, portanto, podiam seguir um caminho muito tortuoso. E não é um fato que, quando se obtém a permissão que se está procurando, se quer ler alguma coisa. Mas no caso dos reitores de universidades, esse caminho foi encurtado várias vezes. Em geral, pode-se dizer que eles tinham acesso quase livre a esse repositório. Isso, é claro, foi um grande incentivo para Joe. Embora ele tenha se dado conta de que não teria muito tempo para usar esse tesouro. Mas, por outro lado, quando ele estava completamente sobrecarregado com suas novas responsabilidades, não parecia certo abrir mão delas. Seja qual for o ponto de vista. E o prazo não era muito longo. Era possível ser paciente e não aceitar o trabalho pelo menos mais uma vez para o bem do mundo. Foi isso que ele disse a seus colegas. É verdade que eles interpretaram essas palavras como um flerte profissional comum. E não as levaram muito a sério. Vamos ver como ele falará quando for reeleito. E quase ninguém duvidava que isso realmente aconteceria. E com outros candidatos da universidade havia alguma tensão. Todo o corpo docente era representado por duas categorias de pessoas, velhos decrépitos simplesmente incapazes de desempenhar as funções necessárias. Ou jovens como Joe, mas com muito mais talento e responsabilidade. Entre esses últimos, havia um concorrente para o cargo de jovem reitor. Ele era um pouco mais velho que o candidato principal e considerava isso uma vantagem inegável. Ele tinha mais experiência. E o desejo de fazer coisas sérias em vez de conversar com alunos bobos e desaparecer constantemente na biblioteca. É claro que essa agitação não poderia inspirar nem convencer ninguém. Especialmente porque Joe, apesar de sua insatisfação declarada com seu cargo, estava fazendo um excelente trabalho.
Em uma situação tão estranha, a universidade estava se aproximando do próximo ano acadêmico, ao final do qual um novo reitor deveria ser eleito. Nesse meio tempo, Joe havia conseguido ajustar seu horário para que pudesse dar o máximo de aulas possível. Agora ele dava 3 aulas por semana, uma delas para alunos do primeiro ano. Por alguma razão, ele sempre gostou mais de trabalhar com eles do que com os outros. Talvez fosse porque, no fundo, ele não queria dar aulas na universidade. Ele se sentia mais atraído por trabalhar com crianças do que com quase adultos. Muitas vezes ele se pegava pensando que achava muito mais confortável e interessante estudar com seus colegas de classe ou responder às perguntas de seu irmão mais novo do que ensinar os alunos. Esses pensamentos, no entanto, eram afastados antes que ele tivesse tempo de perceber isso adequadamente. Ele mesmo não tinha plena consciência de que não estava realmente em seu lugar. Assim que esses pensamentos entraram em sua cabeça, eles foram imediatamente interrompidos pela voz estrondosa e oportuna de seu pai. Lily é uma vergonha para toda a família. Uma professora, isso é um monte de besteira. Que potencial ela tem? Ecoou sua mãe. Não dá para acreditar, ela era uma aluna melhor do que eu. O que aconteceu com ela? Não consigo imaginar. E Joe esqueceria completamente o trabalho com crianças. Seus pais não teriam entendido. E mesmo assim, antes, ele poderia ter sido visto como um perdedor incapaz como a tia Lily. Mas agora, depois do progresso que ele fez, esse caminho estava fechado para sempre. Joe. Dessa vez, não foram suas próprias lembranças que interromperam seus pensamentos, mas uma voz assombrosa. Joe. Ele olhou à sua frente com um olhar mais significativo. Ele estava de pé atrás do púlpito em um auditório literalmente cheio de calouros. Todos estavam olhando para ele com uma mistura de interesse e ansiedade. Perto dele, apoiando a mão em seu ombro, estava uma jovem muito bonita. Sim, me desculpe. Pelo amor de Deus, murmurou ela. É que sua aula deveria ter começado há 5 minutos e você ainda não está falando. Está tudo bem? Sim. Obrigada. Cassie. Ela foi rápida em se apresentar. Obrigado, Cassie, estou bem. Sente-se. Agora, senhores da classe, se me dão licença. Estive pensando um pouco sobre o tema de nossa aula de hoje. Muitos professores começam com um monte de coisas confusas. Eles acham que isso tornará a aula mais interessante. Ou talvez queiram apenas mostrar que podem ser verdadeiros profissionais. Hoje quero falar com vocês como adultos, mas ainda muito jovens que estão encontrando seu caminho na vida. Portanto, hoje vou lhes contar o que é a profissão de biólogo, o que essas pessoas realmente fazem e que patamares profissionais podem alcançar. Talvez alguns de vocês percebam depois disso que escolheram a especialidade errada. Não há nada de errado nisso. Acreditem em mim, é melhor agora do que daqui a 4 ou 5 anos. Cassie, você está bem? E só agora Joe percebeu que a garota ainda estava de pé perto de sua mesa e olhava para ele com uma expressão muito estranha. O professor se sentiu muito desconfortável. Ah, e me desculpe, eu estava apenas ouvindo. Você é fascinante. Ele se apressou em dizer. Com isso, Cassie acenou em algum lugar da sala de aula, e Joe sentiu como se pudesse respirar um pouco melhor. Ela não foi muito longe, porém, sentada na primeira fila e continuando a devorá-lo com os olhos, o homem tentou não olhar na direção dela. É verdade que, algumas vezes durante a aula, quando ele lhe fazia uma pergunta capciosa, ela puxava a mão dele com tanta força que era desagradável não perguntar. Não precisa vir até o quadro, Cassie, responda de seu assento. Ele estava começando a ficar irritado, embora se esforçasse para não demonstrar isso aos alunos. Afinal, o que havia de errado com essa garota? Por que ela estava agindo de forma tão estranha? Joe não conseguia encontrar respostas para essas perguntas. Mas, pela primeira vez em sua vida, ele ficou realmente feliz quando a aula terminou. Joe, por que você está tão animado? Ele foi questionado durante o almoço por um colega de classe com quem havia compartilhado esse incidente desagradável. Eles são calouros, então por que você acha que está super animado? A garota quer ser uma excelente aluna.
Ela quer provar seu valor de alguma forma. Ela está se esforçando ao máximo. Acho que você tem razão. Joe suspirou. Bem, é claro que, quando eles tiverem o próximo par, em uma semana, ela ficará quieta como um rato em algum lugar no canto dos fundos, na sala de aula, envergonhada por seu comportamento de hoje. Sim, isso não importa. Sim, acho que não deveria. Joe Stepanovich se espreguiçou. Ele não tinha tanta certeza sobre o desenrolar dos acontecimentos, embora isso tivesse agradado muito mais. Ele mesmo não entendia o que o fazia suspeitar do comportamento da garota, mas estava acostumado a confiar em seus instintos, que agora gritavam a plenos pulmões sobre a impropriedade, até mesmo sobre a normalidade de toda a situação. "Por que você está tão chateado?", disse Joe a si mesmo com severidade. "Brock está certo, não há nada de errado. É só a empolgação normal de um aluno recém-matriculado. Afinal de contas, foi você quem começou a aula com algumas reflexões estúpidas que não tinham nada a ver com o assunto." Uma semana depois, porém, as coisas pioraram. Cassie não se apressou em sentar-se no fundo da mesa e esconder os olhos do professor. Pelo contrário, ela se sentou na frente, em um lugar de onde Joe podia ver a profundidade de seu decote. Essa profundidade, é preciso dizer, era absolutamente indecente. De tempos em tempos, a garota chamava a atenção do professor para si mesma e fazia algum sinal absolutamente ridículo. Em seguida, ela fazia uma pergunta, deixava cair um lápis bem debaixo de seus pés e pensava em outra coisa. De alguma forma, Joe tinha certeza de que era tudo de propósito. Embora ele tentasse manter esses pensamentos fora de sua mente. Talvez a garota estivesse se esforçando demais. Mas quanto mais aquilo acontecia, quanto pior a situação ficava a cada casal, mais descaradamente ela agia. O decote de sua blusa estava ficando cada vez mais provocante. Ela estava irritando não apenas Joe, mas todo o curso. No entanto, isso não a impediu nem um pouco. Finalmente, o instrutor decidiu que ela não podia continuar assim. "Cassie, venha à minha sala depois da aula." Cassie disse uma vez, escolhendo entre seu arsenal de entonações de professora mais séria possível. "Achei que você nunca me convidaria." Respondeu a garota, sob o riso de alguns de seus colegas de classe. Joe deu as costas para ela e a ignorou pelo resto da aula. Talvez fossem necessárias as mesmas táticas aqui com os valentões da escola. Se eles percebessem que você não se importava com as palhaçadas deles, deixariam para lá. Mas isso não funcionou. As tentativas de chamar a atenção dos professores por qualquer meio continuaram até que a campainha tocou. O homem esperava que Cassie ignorasse seu pedido para ir até ele depois da escola. Afinal de contas, estava claro que o objetivo dessa garota era irritá-lo. Ele conhecia o tipo de aluna cujo principal objetivo era irritá-lo. Ele conhecia o tipo de aluno cujo principal objetivo na vida era irritar o professor. E na universidade, nesse aspecto, há muita margem de manobra. Os pais não seriam convocados e eles não seriam expulsos. Pelo menos não até que tivessem encerrado uma sessão. Ou explodir o escritório do reitor. Entretanto, essa última opção também não era garantida. Joe sabia disso por experiência própria, não como professor, mas como aluno. Ele, no entanto, não estava perseguindo motivos de hooligan, mas agindo apenas em nome da ciência. Além disso, com exceção do casaco do vice-reitor, ninguém se machucou. E Cassie ainda não foi ferida. Por que ele está tão bravo com ela? Pensou o homem confuso. Ela se destacou por seu bom comportamento? Na idade dela. Para sua surpresa, às 5:30 da tarde, alguém bateu discretamente na porta de seu escritório, mas ele não passou por ela. O som era tão silencioso e incerto. Joe nem pensou que poderia ser Cassie. Ele provavelmente teria chutado a porta mesmo que ela tivesse entrado. No entanto, ele estava errado e era ela. "Você pediu para entrar, Joe?" Disse a garota com uma voz surpreendentemente calma e incolor. "Sim, fui eu." "Por que está tão inseguro? Tem certeza de que é a Cassie ou ela mandou sua irmã gêmea?" "Sou só eu, Joe, só
Só ponto, ela soluçou. O que é, Cassie? O tom do professor ficou instantaneamente mais suave e calmo. No entanto, nada poderia impedir o desastre que havia começado. No meio da aula, a garota estava soluçando alto. Joe, como muitos homens, não tinha ideia do que fazer em uma situação como essa. Cassie, peço-lhe que se acalme. Por que está chorando por nada? Não é nada demais. É um compromisso com o professor. Você sabe quantas vezes fui convocada para a reitoria ao longo dos anos. Você também foi convocado? E fui expulso da faculdade logo no início do meu primeiro ano. E eu queria tanto ser uma bióloga de verdade. Cassie, espere, eu não a convoquei como reitora, eu a convoquei como professora, o que, vou ser honesta, admito, atrapalha minhas aulas. Entretanto, se todos os alunos fossem expulsos por algo assim, não sobraria absolutamente ninguém para estudar. Se Joe esperava que suas palavras acalmassem Cassie, ele estava redondamente enganado. Ela estava soluçando ainda mais alto e de forma mais estridente do que antes. Embora o homem tivesse achado que isso era basicamente impossível. Mas o que ele havia dito estava errado. Ele deveria ter ficado feliz com a notícia de que ninguém iria expulsá-la da universidade, não é mesmo? Vai e entenda essas mulheres, mesmo que elas ainda sejam muito jovens. O que elas querem? Elas dizem uma coisa, mas na realidade, em suas mentes, é completamente diferente. E como entender que é sobre esses outros homens, de alguma forma, adivinhe, bem, ou mais ou menos, pelo menos na metade dos casos. Bem, ou um pouco menos, mas esse não é o ponto. Ele nunca adivinhou. Talvez isso se devesse ao fato de Joe simplesmente não ter a experiência certa. Durante toda a sua vida, ele estudou, lecionou, cuidou do irmão mais novo, leu livros. Agora ele era reitor, e quase o mais jovem na história da universidade. Quando pensar em mulheres, muito menos socializar com elas. Eu sabia disso, eu sabia disso, eu sabia que era um incômodo. Sou um incômodo para todos. Sou sempre um problema. Joe, suspirando, percebeu seu erro. A frase sobre como ninguém iria expulsá-la, a garota não tinha ouvido, agarrando-se às palavras dele que poderiam ter soado como uma acusação. Era como se ela estivesse alimentando a própria tristeza de propósito, acumulando-a e usando qualquer coisa para esse fim. Como diz o ditado, tudo o que você diz pode ser usado contra você. Pensou Joe com tristeza. Talvez eu devesse ter estudado direito. Cassie, veja, não foi isso que eu quis dizer. Você é uma garota muito boa. E tenho certeza de que há razões objetivas para seu comportamento. A única razão pela qual liguei para você foi para ajudá-la a lidar com elas. E também para tornar nossa interação mais confortável e produtiva para todas as partes. Você me acha bonita? Cassie se animou imediatamente. Joe Stepanovich se viu novamente em um dilema. A pergunta era um pouco escorregadia. Não era agradável. Dizer ou não a ofenderia, ela começaria a chorar novamente, porque quase havia parado de chorar. Mas responder afirmativamente significaria colocar-se em uma situação embaraçosa. Não sei como a frase dela poderia ser interpretada. Que tipo de idiota é esse? O homem se repreendeu. Você vai tomar cuidado com o uso dessa frase? Bem, tente pegá-la aqui, quando há uma jovem no meio da sala e ela está rugindo em 3 tempos, impedindo-o de organizar seus pensamentos. Em uma situação como essa, você dirá qualquer coisa para que esse horror finalmente acabe. Mas escolher suas palavras com cuidado ainda não está ao seu alcance. Além disso, havia outra circunstância que Joe tinha medo de admitir até para si mesmo. Mas ele ainda era um homem, e ainda por cima jovem, e não reclamava de sua visão. Era impossível não reconhecer que a garota diante dele era realmente encantadora. Além disso, ela estava vestida de tal forma que todas as vantagens de sua figura eram realçadas ao máximo. E todos os defeitos, se houvesse algum, estavam cuidadosamente ocultos. É claro que não era isso que o professor tinha em mente. Chamar sua aluna problemática para uma conversa.
No entanto, tais observações estavam ocorrendo em algum lugar no fundo do subconsciente de Joe. Quase sem a intervenção de sua mente. Alguns instintos antigos estavam despertando nele enquanto observava Cassie. Um deles, estranhamente, acabou sendo o desejo de protegê-la e ampará-la de todos os tipos de problemas e dificuldades. Pensando bem, essa reação era bastante natural. Mas, afinal de contas, ela estava chorando. Era como se ela estivesse demonstrando sua vulnerabilidade e desamparo. Mas, surpreendentemente, isso não lhe deu nenhuma aparência infantil. Pelo contrário, agora ela parecia ser ainda mais velha do que realmente era. Bem, por fim, ele se esticou, incapaz de suportar o olhar de expectativa dela por mais tempo. Vejo que você é um aluno aplicado e bastante inteligente. E, aparentemente, é por isso que você está tão nervosa. Então, você retira o que disse sobre o bonitão? Perguntou Cassie com insistência, sem nenhum escrúpulo em interromper o professor. Uau, muitos calouros podem ser caracterizados dessa forma, e você não é exceção. Joe achou que tinha encontrado uma maneira muito elegante de sair da situação. Era como se ele não tivesse retirado o elogio. Mas da forma como ele o havia formulado, não parecia mais ambíguo. Era apenas a conversa descontraída e nostálgica do reitor sobre a nova geração de alunos. Cassie, no entanto, não gostou nem um pouco da formulação. Ela soluçou ainda mais, em voz alta e serena. Entretanto, apesar dos soluços e gemidos, as frases que a garota estava pronunciando eram bastante claras. Ok, para você eu sou igual a todo mundo. Apenas mais uma garota bonita. Bem, você não é uma garota bonita. Você é uma estudante, portanto, é adulta e independente. E você não é exatamente como todo mundo. Então Joe teve outro mau pressentimento. Ele percebeu que estava conversando com ela pelo primeiro nome há algum tempo. Isso havia acontecido com tanta facilidade que ele mesmo não havia percebido. Ele nunca havia se permitido tal familiaridade. Por outro lado, nenhum aluno, nem mesmo uma aluna, jamais havia feito birra no meio do escritório. Bem, é claro que sim, e às vezes choravam. Mas era claramente indicativo, como a mamãe está me repreendendo. Se ela não corrigir meu OF ou por um OC. O que fazer com essas travessuras era mais ou menos claro. Outros repreendiam e quase destruíam seu escritório. Com eles, em princípio, também era bem simples. Pelo menos Joe entendia o que eles queriam. Se esse era o tipo de coisa que ele havia sido ensinado a fazer no treinamento avançado, mas com Cassie, a única coisa que ele entendia agora era que não entendia nada. Por que ela estava chorando? Qual era a intenção dela? Como trabalhar em uma situação dessas? Ela é sincera em seus sentimentos? Ou é apenas manipulação? Mas, nesse caso, qual é o objetivo dela? Ela não precisa corrigir suas notas ainda. Sim, ela não vai ser expulsa da universidade. Ela já descobriu isso. Mas e depois? Joe, você é realmente tão insensível assim? Você realmente não aprendeu nada no mês em que o conheço? Ainda soluçando, Cassie exclamou. Está pensando, contando? Cassie, para ser sincero, eu realmente não entendo o que você quer que eu faça, disse ela, baixando firmemente seu tom familiar. E eu agradeceria se você me explicasse. Você de novo? Comentou ela. Joe sentiu uma mudança. De forma abrupta, Cassie parou de chorar, embora sua voz ainda estivesse visivelmente trêmula, mas ela não falava mais com tristeza, mas com alguma raiva ou talvez fúria. Vocês são todos iguais, ninguém nunca me entende. Como posso explicar algo a você se não consegue pensar em algo tão simples? Pensei que você tivesse me convidado para esta noite porque finalmente entendeu, não é mesmo? A voz dela voltou a se quebrar em um gemido. Cassie, por favor, se acalme. Joe implorou. Sim, é assim que eu sou estúpida, não entendo as coisas mais simples, mas talvez você possa me explicar a essência do seu problema e nós descobriremos juntos o que podemos fazer a respeito.
A essência do meu problema é que me apaixonei por um egoísta absolutamente insensível e sem sentido que não se importa com nada ao seu redor, exceto sua biologia. Com essas palavras, ele de repente correu para a porta e a fechou do lado de fora. Por algum tempo, Joe ouviu seus passos se retirando, intercalados com soluços. Entretanto, ele não parecia dar importância a eles. Atordoado, ele ficou parado no meio de seu escritório, tentando entender o que acabará de ouvir. Será que ele estava certo dessa vez? É melhor que não. Apenas uma aluna apaixonada por ele e um primeiro ano não eram suficientes para fazê-lo feliz. Quando foi que ela fez isso? Eles tinham acabado de se conhecer, ou era algum tipo de amor à primeira vista? Joe pensava honestamente que isso não existia, mas agora não tinha tanta certeza. Mas agora ele não tinha tanta certeza. O que ele deveria fazer nessa situação? Ele não poderia deixar a universidade por ela, poderia? E também não podia expulsá-la. Por quê? Ele se perguntava. Por que ele se sentiria assim? Será que ele é capaz de fazer qualquer coisa com eles? Não é como se ele tivesse se apaixonado pela pessoa errada de propósito. No final, depois de pensar cuidadosamente, Joe encontrou, ao que lhe pareceu, uma boa saída. Sem demora. Ele ligou para o reitor da faculdade de biologia e lhe contou, é claro, sem detalhes, a essência de seu pedido. O reitor respondeu, o senhor vai me desculpar, é claro, mas está brincando? Você me pediu especificamente para lhe dar esse par específico de alunos do primeiro ano. Agora mudou de ideia um mês depois. Agora, onde vou encontrar um professor que esteja disposto a fazer isso? Bem, todos estão muito ocupados. Bem, eu poderia trocar com alguém. Sugeriu o reitor de forma tímida, como se estivesse falando com seu chefe, e não o contrário. Poderíamos tentar, mas dificilmente alguém aceitaria. Ninguém gosta do primeiro ano. E acho que você está começando a ver por quê. Joe suspirou novamente e deixou o reitor ir embora. É claro que muitas pessoas em seu lugar pensariam que ele não se importava com os problemas de seus subordinados. O reitor disse que deveríamos trocá-lo por alguém. Então, nós o pegamos e o trocamos à força. Mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer isso. Sua consciência não permitiria que ele usasse sua posição oficial de forma tão flagrante, na verdade, para fins pessoais. Sua única esperança agora era que a própria Cassie percebesse que seus sentimentos não eram recíprocos e que eles não estavam destinados a ser um casal. Então, talvez ela desistisse de suas atividades subversivas e se dedicasse aos estudos. E aí, veja só, ela conheceria algum rapaz bonito, ou talvez um estudante do ensino médio e pensaria, esquecendo o reitor, que ele é digno de ser seu pai. De qualquer forma, ele não conseguia pensar em outra maneira de resolver o problema. E tendo decidido que a manhã era mais sábia do que a tarde, ele foi para casa. No entanto, pela manhã, novos e brilhantes pensamentos não se apressaram em entrar em sua cabeça. No dia seguinte, eles também não apareceram. Nem no dia seguinte. Joe se esforçou para passar a semana seguinte. As preocupações e os medos não o abandonavam. Eles paralisaram seu processo de pensamento. Ele não sabia que tipo de travessura poderia esperar de um aluno apaixonado. Entretanto, até mesmo sua modesta experiência foi suficiente para fazê-lo perceber que suas escolhas idealistas, em que tudo se resolveria por si só, tinham pouca chance de se concretizar. Na terça-feira, ele entrou no auditório com a respiração suspensa, esperando ver absolutamente qualquer coisa. O silêncio, no entanto, reinava no salão. Incompleto, é claro, ou não existe silêncio perfeito em um local onde se reúne um grande número de pessoas, muito menos estudantes. Claro, alguém estava fazendo inspeções, alguém estava conversando, alguém estava simulando bolas de papel. Mas sua aparição não foi acompanhada, como de costume, pelo comentário cáustico de Cassie. Olhando ao redor da plateia, Joe percebeu claramente do que se tratava. A garota simplesmente não estava na sala, o que, é claro, era alarmante por si só. O que ela nunca teve permissão para fazer foi se atrasar ou faltar às aulas.
É claro que Joe estava feliz por ninguém ter interferido no encontro deles ou tentado interrompê-la. Mas ele estava incomodado com uma vaga inquietação. Será que ele havia tentado afastar esse pensamento com a garota? Quem conhece essas jovens mulheres? Não havia como saber o que poderia estar passando pela cabeça delas. Mesmo assim, ele não tomou nenhuma atitude. Afinal, ela decidiu passar por cima de seu colega, em princípio, um comportamento normal explicável. Talvez fosse até bom para ela não vê-lo por um tempo. E quanto ao novo material, ela o aprenderia de alguma forma. Afinal de contas, essa não era uma escola em que a frequência geralmente tinha precedência sobre todo o resto, inclusive sobre o conhecimento adquirido pelo aluno. Na semana seguinte, entretanto, a ansiedade de Joe só aumentou. Ele se pegou procurando a conhecida garota de cabelos vermelhos nos corredores da universidade e não a viu, como se ela tivesse decidido não apenas assistir às aulas, mas a nenhuma delas. Com certeza, e em suas aulas seguintes, a garota estava novamente ausente. Joe sentiu que o pânico começava a dominá-lo além de sua vontade. O que era, afinal de contas? Ela não poderia ter decidido abandonar a faculdade por causa desse infeliz mal-entendido. E se ela decidiu, então qual foi o motivo? É culpa dela que a garota não tenha tido uma educação decente. E como você sugere que ela viva com isso? As coisas pioraram na semana seguinte. Joe não conseguia parar de pensar em Cassie. E, para seu desânimo e perplexidade, esses pensamentos ocasionalmente iam para o lugar errado. Ele se lembrava do cheiro de seu perfume e da aparência dela com aquela blusa de decote profundo. E ele até se surpreendeu ao pensar que ela era bastante atraente. Lembrou-se de seu sorriso encantador e de sua saia curta. Lembrou-se de como a voz dela soava agradável, mesmo nos momentos em que ela havia expressado coisas que não eram muito lisonjeiras para ele. Lembrou-se, afinal, de como ela o havia chamado de egocêntrico sem noção que só se interessava por sua biologia e discutia mentalmente. Isso não era verdade, afinal de contas. Ele estava interessado em muitas coisas em sua vida. Ok, ele se interessaria se tivesse tempo, mas onde ele encontraria tempo se estivesse constantemente ocupado com o trabalho e a escola? Meu Deus, ele estava certo, concluiu desanimado. O pensamento o atingiu de forma tão abrupta e repentina que ele até parou no meio do corredor, criando um pequeno engarrafamento de alunos que se apressavam para almoçar. Todos resmungaram com ele, alheios ao fato de que o próprio reitor estava parado na frente deles. Muitos deles não tinham comido nada desde ontem de manhã. E, naquele momento, não estavam interessados em nada além do desejo de encher o estômago o mais rápido possível. Mas em cada rosto não cooperativo, Joe viu Cassie. Era ela quem estava empurrando com relutância e força, exigindo que se afastassem e a deixassem entrar na sala de jantar. Ela dizia repetidamente que ele era egoísta. Agora mesmo, por exemplo, ele estava parado no meio do corredor com seus pensamentos estúpidos e não deixava os pobres alunos comerem. Como ele podia fazer uma coisa dessas? Uma pessoa com um pingo de consciência faria uma coisa dessas? Assim mesmo. Sem pensar em como seria, Joe balançou a cabeça bruscamente. Tudo voltou ao normal. Os alunos pararam de olhar para a aparência de Cassie. Alguns estreitaram os olhos em surpresa e descrença. Ele os entendeu perfeitamente. Parado no meio do corredor, sacudindo-a como um cachorro, graças a Deus. Eles não podiam saber. Suas próprias alucinações. O homem percebeu que estava começando a perder a cabeça. E a outra coisa era que ele sentia falta de Cassie. Preocupava-se com ela e não tinha ideia do que faria se a garota não aparecesse em seu próximo encontro. Ele percebeu que essa era a coisa mais errada que poderia lhe acontecer. Mas parecia que não havia nada que ele pudesse fazer agora. Como esperado, na aula seguinte, ela não apareceu novamente. Joe fez o melhor que pôde, como sempre. Mas era a aula de sempre. Era entediante, até mesmo ruim. Até mesmo os melhores alunos da classe notavam, de tempos em tempos, que sua cabeça estava apoiada no caderno e seus olhos começavam a cair contra sua vontade.
Eles, é claro, se contiveram imediatamente, mas ainda não entendiam o que havia de errado com seu professor favorito. Ele, por sua vez, não estava pensando nem um pouco no material que iria passar para os alunos. Ele lia monotonamente, mecanicamente, como se estivesse lendo de um pedaço de papel, o que, ao que parece, nunca havia acontecido com ele antes. A questão é que o homem simplesmente temia que, sem uma folha de cola, ele começasse a nadar em uma matéria que parecia saber de cor. Seus pensamentos, entretanto, estavam longe desse público. Enquanto Joe pensava em Cassie e discutia consigo mesmo, ele se perguntou se deveria perguntar aos colegas de classe da garota se eles sabiam onde Cassie estava. Apenas como uma piada, como se não fosse intencional, algo do tipo: por que as últimas aulas foram tão silenciosas? Cassie. Não, eu não tinha notado. Não sei por que ele está faltando às aulas. Afinal, é perfeitamente normal que um instrutor se pergunte por que um aluno não está assistindo à aula. Mas, ao mesmo tempo, Joe achava que se ele abrisse a boca e dissesse seu nome, mesmo que fosse só de passagem, todos adivinhariam imediatamente o que ele sentia por ela. Até ele percebeu o absurdo de tal suposição, mas não podia fazer nada decisivo diante de seu medo. Por outro lado, ele queria muito saber onde ela estava e o que estava fazendo agora. Será que eles estavam destinados a se ver novamente se ela decidisse deixar a universidade? De certa forma, isso era bom. Afinal de contas, ele não quebraria absolutamente nada se começasse um relacionamento com ela. Afinal de contas, Cassie já tinha completado 18 anos. Portanto, tudo pareceria estar dentro da lei. E quanto à diferença de idade, bem, não é bem assim. Não é como se fossem 20 anos. A Cassie, por exemplo, não parece se incomodar com isso. Então, por que isso deveria incomodá-la? Ela é adulta e tem o direito de decidir por si mesma com quem quer namorar, e não importa se a escolha recair sobre alguém como ele. Afinal de contas, ela não é tão velha assim. E Cassie pode ir para outra faculdade. Supõe-se que seja uma das melhores, mas é apenas uma das melhores. Ele poderia ajudá-la a se preparar e talvez entrar em uma instituição de maior prestígio. Afinal de contas, ela não é um menino. Para ela, perder um ano não é problema algum. O que você está pensando? É um velho tolo. Inesperadamente, sua voz interior interrompeu seus pensamentos. Quem sabe quem se apaixonou por quem? Ela sabe muito bem que nada de bom resultará disso. Na melhor das hipóteses, ela encontrará um homem jovem e bonito em 6 meses. Na melhor das hipóteses, e que escândalo se alguém descobrir. Mesmo que ela não frequente mais a escola aqui. Esqueça isso. Mas era mais fácil falar do que fazer. A garota insistente não saía de sua cabeça, não importava o quanto sua mente tentasse lidar com o súbito influxo de sentimentos. Não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Talvez ela simplesmente não soubesse como lutar contra essas coisas. Afinal, isso não era necessário antes. É por isso que o mecanismo correspondente não havia sido desenvolvido. De qualquer forma, no final da aula, Joe não estava pensando se deveria se perguntar por que Cassie não ia à aula há semanas. Seus pensamentos eram sobre como exatamente perguntar sobre isso. E depois de pesar várias opções, ele decidiu pela que parecia mais inócua. Nesse momento, o sino tocou. Todos, é claro, saíram correndo imediatamente. A regra da escola de tocar a campainha para o professor não existia dentro dos muros da universidade. Além disso, a aula de Joe era logo antes do almoço. Portanto, a agitação na sala de aula era compreensível. Jovens, disse o professor em voz alta. Vocês podem esperar, por favor? Tenho um comunicado importante a fazer. A próxima aula será ministrada em formato de seminário. A plateia estava agitada e era impossível falar. Todos estavam falando com entusiasmo sobre a notícia, tentando descobrir se era boa. Ninguém nunca havia conduzido um seminário em seu curso antes. E tudo ia bem, mas todos notaram que Joe começou a se comportar de forma estranha. Por exemplo,
Hoje ele estragou a palestra com uma bobagem chata e incompreensível. Será que ele conseguiria fazer o mesmo no seminário? O reitor esperou pacientemente que o murmúrio diminuísse um pouco e continuou sua reflexão. Ele ainda não havia dito a coisa mais importante para a qual havia começado tudo isso. Por favor, diga aos ausentes que a presença no seminário é obrigatória, pois sem ela eles simplesmente ficarão para trás no programa e provavelmente não conseguirão continuar seus estudos adequadamente. Ausentes? É a Cassie? Alguém gritou ela também. Joe acenou com a cabeça. Da forma mais fria e indiferente possível. Bem, ela é a única que está faltando. Respondeu ele. Bem, você sabe que não estou entendendo. Disse o professor no mesmo tom desdenhoso. Minha função é lhe trazer informações e o que você faz com elas é problema seu. Mas seu coração batia freneticamente. O que o cara quis dizer quando falou que Cassie não era a única em quem ele estava dando em cima? Será que ele adivinhou alguma coisa? Não poderia ter adivinhado. Além disso, ele não tinha nenhuma prova. Ainda não é? Mas talvez em breve. Especialmente se você não pensar. Disse a voz interior de Joe. Dessa vez, porém, ele não a ouviu. Logo todos os outros pensamentos deixaram sua cabeça com apenas uma consideração. Em breve ele haveria dali a apenas uma semana e poderia inalar o cheiro de seu perfume novamente, admirar sua figura graciosa. Logo ele poderia dizer a ela que havia pensado em suas palavras e percebido que realmente a amava. Se, é claro, ela viesse ao seminário, talvez nem viesse. Ele tinha certeza de que lhe daria a informação de qualquer maneira. Mas será que ela perceberia que se tratava de um convite pessoal? E, em caso afirmativo, ela gostaria de responder? E como determinar se ele havia entendido ou não? Ele poderia não se manifestar simplesmente porque sua dica era muito sutil. Bem, afinal de contas, ele não pode agir de forma mais direta. Ela é uma garota esperta, ela deve perceber isso. Mas se ela não perceber, então, como devo procurá-la? O que devo fazer nesse caso? Talvez encontrar seu número de telefone? O escritório do reitor deve ter. Ou talvez devêssemos parar de nos preocupar e deixar a garota em paz. A voz interior interveio novamente. Joe a afastou novamente como se fosse uma mosca incômoda. Era uma voz absurdamente inteligente, que lembrava muito a de seu pai, e que havia governado suas ações durante a maior parte de sua vida. Talvez por isso ele nunca tivesse se apaixonado antes de conhecer Cassie. Talvez fosse por isso que os sentimentos eram tão fortes e o consumiam agora. A semana seguinte foi muito difícil para Joe. Segundos se transformaram em minutos, minutos em horas e horas em dias, e parecia que não eram 7 dias que ele tinha de esperar, mas uma eternidade. Em um determinado momento, ele pensou que talvez não vivesse para ver a tão esperada reunião, mas imediatamente descartou esses pensamentos, lembrando-se de que, na verdade, não havia muito tempo para esperar. E a tão esperada terça-feira chegou. Tentando não deixar transparecer sua alegre empolgação, Joe entrou habitualmente na sala de aula. Tudo era desconhecido para ele. Os alunos estavam obedientemente sentados em seus lugares e permaneciam imóveis em tensa expectativa. Eles pareciam tão empolgados quanto o professor, mas com outra coisa completamente diferente. Estavam todos esperando para ver o que o reitor tinha reservado para eles. Todos, exceto Cassie. Ela não estava na sala. Tentando não deixar transparecer seu desapontamento, Joe caminhou para trás do púlpito sem ânimo. Como se nada tivesse acontecido. Ele distribuiu as tarefas práticas para os alunos. Sentou-se e tratou de seus assuntos importantes. Ele tentou manter pelo menos uma expressão neutra no rosto, ou pelo menos não chorar na frente de todos. Agora ele parecia entender exatamente o que estava acontecendo com a pobre Cassie, parada no meio de seu escritório, chorando amargamente. Bem, é isso aí. A voz interior se espreguiçou satisfeita. Agora, por favor, lembre-se de que você é um professor. Pare de olhar por cima do ombro e faça o que deve fazer. E,
Dessa vez, Joe achou que a voz estava certa, é claro. Ele começou a caminhar entre as carteiras, verificando as crianças. De vez em quando, ele elogiava alguém ou ajudava alguém que não estava indo bem. Seus comentários eram cada vez mais úteis e informativos. Os alunos ficaram satisfeitos ao perceber que seu antigo professor parecia estar voltando para eles. Sinceramente apaixonado por seu trabalho. Joe chegou ao final da aula e se inclinou sobre a experiência de um dos alunos, dando-lhe instruções ou explicações. Nesse momento, ele ouviu a porta da frente Ranger, virou-se e sentiu seu coração congelar no peito por um momento e depois bater com força acelerada. Embora em sua mente ela não esperasse ver Cassie. Mas era Cassie, com sua blusa de gola alta inalterada, os cabelos levemente desgrenhados, ofegante como se estivesse depois de uma longa corrida. Por alguns minutos, ela ficou parada na porta, aparentemente tentando regularizar a respiração, depois arrumou o cabelo e as roupas e imediatamente encontrou o olhar inconfundível do reitor. Joe, desculpe-me pelo atraso, o trem está atrasado. Posso entrar? Ele falou em uma voz rápida. E é claro que ele entrou. Não sem esperar por uma resposta, mas antes mesmo de ter tempo de terminar a frase. Ele se sentou na primeira fila, que ninguém ocupava. Poucas pessoas queriam se sentar bem na frente de um professor, mesmo um tão gentil e compreensivo quanto Joe. Oi, Cassie, entre. Estamos fazendo um trabalho prático, por isso lamento o seu atraso, mas você não tem muita escolha. Não tem problema. Disse Cassie alegremente. Tenho certeza de que você pode me ajudar com qualquer lição de casa. O restante do seminário foi igual ao anterior, divertido e informativo. Agora, não apenas os alunos excelentes, mas também os maus alunos mais teimosos não dormiam em suas carteiras, mas ouviam o professor. Cada um deles realizou uma série de experimentos muito divertidos, e todos ficaram satisfeitos. Ninguém se deu conta do que estava acontecendo com Joe nas últimas semanas. Deve ser a tristeza do outono, sugeriu um dos alunos. Ou esgotamento profissional. Isso é o que acontece com especialistas muito apaixonados. Respondeu o outro. Como você sabe? Questionou o primeiro. Foi assim que entrei no departamento de biologia. E antes disso, passei 4 anos estudando poesia francesa do século XIV. Mas tivemos sorte de o Joe ter ficado vagando um pouco e não ter ido estudar isso no lugar de você. Riu o terceiro. Enquanto isso, o professor conseguiu colocar discretamente um bilhete na escrivaninha, convidando a garota a passar em seu escritório à tarde. Sem sequer olhar para o bilhete, ela sorriu simpaticamente para Glimmy. E agora ela havia descoberto isso. Bem, nesse caso, ele terá que aceitar sua escolha e provavelmente passar o resto de sua vida em orgulhosa solidão, porque onde mais ele poderia encontrar uma garota tão bonita quanto ela? O que você sabe sobre ela que é tão bom? Bem, exceto pelo tamanho de seus seios, que ela exibe a todos que se aproximam. Dessa vez, a entonação da voz interior foi um pouco cáustica demais. Mas o reitor não se importava mais. Eles bateram a porta do escritório com a mesma timidez e cuidado da outra vez. 1 minuto depois, Cassie estava sentada na beira da mesa de Joe. Joe, posso chamá-lo de Joe agora, não posso? Disse ele. Somente em particular. Você sabe que nosso relacionamento é contra os estatutos da universidade, não sabe? É claro que sei disso. Querido, não se preocupe com isso. Então, o que eu estava dizendo? Oh, sim, estou tão feliz que você finalmente percebeu como se sente e retribuiu. Doeu tanto que achei que nunca aconteceria. Ah, a propósito, sobre a carta. Joe tentou retomar o assunto, que, agora que a separação havia terminado, surgiu de repente. Talvez você queira ir para outra faculdade. Posso ajudá-lo com isso. Assim, não teríamos um problema ético, o que, francamente, me preocupa bastante. Não, eu vim para cá por conta própria e sem um tutor, e vou estudar aqui também. Além disso, dessa forma podemos nos ver todos os dias, não é ótimo? Claro que é ótimo. Joe se esticou com certa hesitação, o que, é claro, não passou despercebido por sua agora namorada.
Ela fez beicinho com os lábios e sua expressão ficou ressentida. O homem percebeu que ela estava prestes a chorar novamente. Ele queria dizer algo a ela, para animá-la de alguma forma. Mas ainda não sabia como fazer isso. E enquanto ele estava pensando, ela falou primeiro. Você não quer me ver todos os dias? Claro que quero. Mas veja, eu ainda estou muito preocupado com questões éticas. Se você não quiser deixar a universidade, talvez eu deva. Arranjarei um emprego em outro lugar. Isso não é um problema. Você não está ouvindo o que acabei de dizer sobre nos vermos todos os dias. Você ainda não quer? Sim, quero. Disse Joe, tentando parecer o mais animado possível. Tudo bem, querido, se isso é tão importante para você. Não vamos mudar nada. Você não faz ideia de como isso é importante para mim, murmurou Cassie. Esses eram tempos realmente maravilhosos para Joe, cheios de descobertas novas e empolgantes. Ele nunca havia pensado que um relacionamento romântico pudesse ter algum interesse. De fato, eu sinceramente desprezava casais apaixonados. As pessoas não tinham nada melhor para fazer do que passar o dia inteiro de mãos dadas e falando todo tipo de bobagem. Agora ele percebeu que até mesmo essa parte de um relacionamento romântico pode ser muito divertida e interessante. É claro que, se a pessoa certa estivesse por perto, e com Cassie por perto, o tempo passava voando. Além disso, ela descobriu que os encontros não se limitavam a simples caminhadas ou a sentar-se em cafeterias. Eles iam ao cinema, passeavam de bicicleta, de barco e até mesmo praticavam esqui aquático. Eles eram vistos juntos ao nascer e ao pôr do sol, acampados na margem de um lago pitoresco. Joe presenteava sua amada com flores, joias e outras surpresas pequenas, mas agradáveis. Talvez a única coisa que faltasse em seu relacionamento fosse a intimidade. Por outro lado, Cassie não só não se opunha a esse desenvolvimento, como também insinuava ativamente a Joe que era hora de abordar essa questão de alguma forma. Ele viu e entendeu perfeitamente todas as dicas dela. Mas, ainda assim, não conseguiu dar esse passo importante. Você não pode fazer tudo de uma vez. Disse ele, confuso, para Cassie, retirando gentilmente as mãos das partes não muito decentes do corpo dela. Por que não tudo de uma vez? Cassie também ficou surpresa. Estamos juntos há um mês, isso não é suficiente? Sim, querida, não é o suficiente. Joe respondeu pacientemente. Sinto muito, não posso fazer isso. Não fui criado dessa forma. Nos velhos tempos, não era como se você fosse direto para a cama. Não pense que estou julgando você. Só não consigo fazer isso. Só me dê um pouco mais de tempo. Está bem. Cassie ficou sentada com os lábios franzidos. Joe percebeu que a estava magoando com suas rejeições, mas esperava que ela pudesse entender e aceitar suas posições. Afinal de contas, não havia nada para apressar. Além disso, ele havia cumprido rigorosamente todos os outros pedidos de Cassie e esperava clemência nesse plano, que para ele era realmente uma questão de princípio. Além dessa dúvida, que ele expressou abertamente para a garota, ele tinha muitas outras. Por exemplo, ele nunca havia estado com uma mulher antes. Como ele explicaria isso a ela? E como ele ficaria na cama aos quase 40 anos, sem nenhuma experiência, especialmente porque, no que lhe dizia respeito, Cassie tinha tido exatamente esse tipo de experiência. Ele realmente não a julgava, mas não conseguia deixar de se sentir um pouco constrangido com isso. Além disso, Joe ainda estava interessado na questão ética que eles nunca haviam encerrado. Ele estava realmente se arriscando muito ao namorar Cassie. E ele estava meio que se equilibrando no limite do que era permitido, não se permitindo cruzar a última linha. Embora, é claro, esse argumento fosse mais ou menos. Estava claro que a garota certamente não concordaria em esperar com esse caso até o momento em que se formasse na faculdade. O próprio Joe, é claro, esperaria até lá, mesmo sem os passeios e restaurantes. O que ele certamente não iria contar a Cassie era o fato de que estava em um estado de extrema tensão nervosa quase desde o início do relacionamento deles. Ele achava que todos ao seu redor sabiam de seu caso e o olhavam com repulsa e julgamento.
Eles simplesmente não tinham provas convincentes suficientes para pregá-lo na parede e expulsá-lo de sua universidade em desgraça. E então, é claro, ele estaria para sempre impedido de lecionar. É claro que ele ainda teria a Cassie. Mas, nesse caso, como ele vai alimentá-la e vesti-la, levá-la a restaurantes, comprar presentes para ela? Os cuidadores não recebem o suficiente para se dar ao luxo de todos esses luxos. E ele dificilmente encontrará outro emprego se seu caso for conhecido. É só a Cassie, e se eles tiverem filhos, as despesas vão triplicar imediatamente, ou até mais, e onde, ele se pergunta, onde conseguir todo esse dinheiro, se ela vai estudar e ele ficará desempregado? Mas ele tinha certeza de que, nesse caso, não lhe restaria nada de Cassie. Por que ela o quereria tão velho e pobre? O sabor de romance que envolvia seu cargo de professor se dissiparia no momento em que ele a perdesse, e tudo estaria arruinado. Por fim, ele entendeu a voz interior com alguma simpatia. As primeiras e mais brilhantes paixões de uma semana estavam no passado, e Joe de repente se deu conta de suas perspectivas com clareza. Mais precisamente, a total ausência delas. Por mais que tentasse, ele era um perdedor. Mas por mais amargo que fosse admitir isso. Se ele continuasse seu relacionamento com Cassie, a perda seria muito pior. Ele começou a pensar. Era hora de pôr um fim a essa história ridícula, que já havia se arrastado por tempo demais. E como ele pôde ceder a emoções ridículas e fazer toda essa bagunça com suas próprias mãos? E agora ele está tendo dificuldades para limpar a bagunça. E, no entanto, você vê, um homem inteligente, professor. É claro que isso não significa que ele tenha deixado de amar Cassie. Não, ele ainda se importava com ela. Ele ainda estava tão entediado quando se separaram e tão feliz por conhecê-la. Ele ainda queria passar o resto de sua vida com ela. Só que agora estava claro para ele que tudo isso eram apenas sonhos que nunca deveriam ter se tornado realidade. Ei, se ao menos ela tivesse sido menos teimosa, se ao menos tivesse aceitado que um deles deixaria a universidade. Mas ela manteve sua posição. Ninguém estava deixando a universidade, ponto final. Ele já havia tido essa conversa com ela mais de uma vez. Ele tentou explicar algo, provar algo, tudo sem sucesso. As desculpas eram diferentes a cada vez. Mas ela não queria ouvir falar em ir para outras instituições de ensino. Joe não conseguia entender por que ela era tão teimosa. Mas Cassie, ao que parecia, não conseguia perceber que estava levando o relacionamento deles até a beira do abismo, no qual o reitor inevitavelmente cairia. Tudo isso não seria bom para nenhum dos dois, embora não fosse tão fatal para ela quanto foi para ele. Joe continuou assim por algum tempo, até que finalmente chegou à conclusão de que não havia outra saída. Por mais doloroso que fosse, o relacionamento teria de ser rompido. E quanto mais cedo, melhor. Além disso, houve outra circunstância inesperadamente perturbadora que levou o reitor a tomar essa difícil decisão. O fato era que a primeira sessão da vida de Cassie estava se aproximando, mas ela não queria se preparar para ela, como se não entendesse a importância e a responsabilidade dos exames que estavam por vir. Pelo contrário, ela começou a exigir que Joe passasse a maior parte de seu tempo livre com ela, algo que nunca havia acontecido antes. E ela só acenava para ele quando o ouvia sugerir que estudassem juntos. Bem, pensou Joe, o cérebro da garota ficou completamente louco. Não, temos que terminar esse relacionamento o mais rápido possível, caso contrário, não só eu, mas ela também corre o risco de abandonar a faculdade, e estudar é mais importante do que qualquer outra coisa. Além disso, se terminarmos agora, ela poderá encontrar uma maneira decente de se afastar das emoções desagradáveis. E um dia, quando for mais velha, ela me entenderá e talvez até me agradeça por esse passo. Apesar de todos esses pensamentos, Joe não achou fácil decidir-se a agir. Entretanto, dominando a si mesmo, ele ainda disse uma tarde, quando estavam caminhando no parque novamente: "Querida, preciso conversar com você muito seriamente. Querida, preciso falar com você muito seriamente." "Qual é a coincidência?" Ela respondeu em um tom de voz estranho. "Eu também preciso falar com você." Joe ficou surpreso e até um pouco alarmado com a frase.
Em sua memória, Cassie nunca tinha sido propensa a conversas particularmente sérias. E ainda havia aquele tom de voz estranho que ele não conseguia entender. No entanto, ele decidiu que sua curiosidade poderia esperar. Uma mensagem da garota não poderia ser mais importante do que a sua própria. Cassie, por favor, ouça primeiro o que tenho a lhe dizer, pois é muito importante para você, e tente me entender. Fale agora. Um pouco irritada, a garota respondeu. Veja, o que aconteceu foi que eu tomei uma decisão voluntária. Não pense que ela me foi dada facilmente. Não foi. Mas cheguei à conclusão de que você e eu temos que nos separar. Sinto muito, eu o amo muito, mas é a melhor coisa para nós dois. Que decisão você tomou? A risada repentina de Cassie? Will. Onde você conseguiu essa força de vontade de repente? O que isso quer dizer? Perguntou Joe, ofendido. Quero dizer que se você tivesse a força de vontade que disse ter, não teria começado a sair comigo, não é? Mas você começou. Eu nem pensei que seria tão fácil. Apenas 10 minutos de choro e depois não aparecer na aula por um mês e pronto. Você se apaixonou como um aluno da 6ª série e agora vai me dizer como tomar decisões de caráter sólidas. Cassie, eu sei que você está sofrendo e sofrendo agora, mas por que você faria isso? Admito que eu era um pouco fraca naquela época e deveria ter deixado para lá. Veja, esse relacionamento foi um grande erro desde o início. Ele está interferindo nos seus estudos, e eu estou no limite. E se isso continuar assim, em breve vou cair da borda. É inevitável, sabe? Eu vou cair e vou levar você comigo. Não, querida, não podemos continuar assim. Agora você vai se sentir magoado e ofendido, vovô. Um homem ingênuo como você, e um professor, um reitor de universidade. Como você pode pensar que uma garota tão espetacular como eu poderia se interessar por um velho rabugento como você? É nojento ficar perto de você. Ainda bem que você reagiu com tanta força. Você sabe por quê? Caso contrário, não sei como eu teria sobrevivido. Por outro lado, a coleção teria ganhado um espécime muito significativo. Que coleção? Cassie, do que está falando? Do que se trata? Ou só está dizendo coisas ruins para se vingar de mim por ter terminado comigo? Não, está brincando comigo? Você está realmente acreditando em toda essa história de estudante infeliz apaixonado? Cassie ficou maravilhada. Não posso acreditar nisso. E agora você decidiu bancar o nobre cavaleiro e o dragão em uma só pessoa. Para salvar a senhora de si mesma, por assim dizer. Bem, isso é louvável. Isso só complica ainda mais as coisas. Você poderia ter continuado a curtir seu conto de fadas, não era preciso muito. O que você queria de mim? Joe estava atônito com a torrente de sujeira que Cassie havia lançado sobre ele. Mas o pior é que, aos poucos, ele começou a perceber que não se tratava de uma reação às palavras dela. Ou melhor, de certa forma, é claro que era. Mas não era que ela estivesse chateada por ter terminado com ele, mas sim que ele havia descarrilado algum plano de longo prazo dela ao sugerir que esse mesmo término era muito inoportuno. E você não se dá conta disso? Ela bufou. O que um estudante de biologia poderia querer de um reitor de universidade? Joe pensou seriamente sobre essa questão. Não levou em conta nem mesmo os insultos à sua faculdade de origem. Mas tudo o que lhe vinha à mente parecia, de alguma forma, mesquinho e frívolo, simplesmente não valendo a pena se envolver em planos complicados por causa disso e, verdade seja dita, com tantos sacrifícios. Deve ser muito difícil estar perto de um homem que lhe causa tanta repulsa. Que tão sinceramente fingia ter os sentimentos mais calorosos por ele. Será que tudo isso foi realmente pelos créditos? Estupefato, ele se esticou. É por isso que você não se preparou para a sessão. Você achou que eu lhe daria um F só porque estávamos namorando. Eu pareço o tipo de pessoa que faria isso? Agora percebo que você não é. Mas quando eu estava inventando, como eu poderia saber? Além disso, vovô, você está pensando pequeno demais.
Para começar, achei que você não seria o único que me daria uma metralhadora. O senhor não é apenas um professor. O senhor é o chanceler. O que quer que você diga, é o que eles farão. Não é? Mesmo supondo que eu concordasse, como eu explicaria isso ao comitê de ética? Você sabe que eles estariam interessados em tratar um dos alunos de forma especial. Qual é o meu problema com isso? Você terá que resolver por conta própria. E então seguiremos em frente. E um dia eles me transferirão para algum departamento normal. Você sabe, direito ou economia. Você também pode fazer isso, não pode? Por que você mudou de repente para o presente do indicativo? Perguntou Joe, desconfiado. Todos os seus planos napoleônicos estão definitivamente no passado. E sim, só por curiosidade, por que você estudou biologia se não gosta tanto assim? Mas eu sabia que você ia dar aulas para os alunos do primeiro ano. Além disso, consegui tirar as notas necessárias para passar com a ajuda de um amigo no escritório de admissões. Quanto aos meus planos, infelizmente para você, eles ainda estão em vigor, só que um pouco apertados. É uma pena que não. Mas o comitê de ética é suficiente com o que tínhamos. Pode ficar tranquilo, cada passo do caminho está registrado. Se não acredita em mim, posso lhe fornecer provas. Então você vai me chantagear? Por que está sendo tão rude? Estou lhe fazendo uma proposta de negócios. Quero que me coloque em um departamento normal e me forme. E, em troca, destruirei toda a sujeira que coletei. É uma situação em que todos ganham. Sei que você é muito honesto e íntegro, mas temo que terá de sacrificar seus princípios morais ou seu emprego. E, no que me diz respeito, não apenas nesta universidade, mas em qualquer universidade. Portanto, nem mesmo espere que eu ceda à sua chantagem ou que, por algum motivo, o ajude em seu esquema. Se quiser ser um advogado ou economista, aconselho-o a aprender as matérias necessárias e a agir como uma pessoa honesta. Com essas palavras, ele se virou e caminhou na direção oposta à dela. Nunca antes um homem havia sentido tanta raiva. Sua caminhada era espetacular, mas seus motivos eram muito vergonhosos. Ele percebeu que, se essa conversa continuasse, não conseguiria resistir a bater em Cassie e não seria capaz de perdoá-la. Pense nisso, vovô, você tem uma semana para pensar. Perceba que, se tomar a decisão errada, isso não vai me prejudicar, mas vai prejudicar você. Joe não ouviu mais nada. Cassie gritou algo para ele por um longo tempo. Ele estava meio atordoado, cego pelas revelações que lhe haviam sido feitas. A pior delas era o fato esperado de que Cassie nunca o amara de verdade, ainda não tinha tido tempo de perceber o grave perigo que corria. Todos os seus pensamentos estavam ocupados apenas com o fato de que a única garota de sua vida era uma farsa. Mas isso era de se esperar. Ele sabia desde o início que tais milagres não acontecem. Princesas de contos de fadas não se apaixonam por monstros de contos de fadas. Mas o velho tolo acreditou. Ele não conseguia nem pensar que ela poderia enganá-lo, usá-lo para seus próprios fins egoístas. E depois jogá-lo fora como um brinquedo quebrado. Ele não podia acreditar que era um juiz de caráter tão ruim a ponto de ser tão facilmente encantado pela boa aparência de Cassie. Ele não conseguia ver a essência vil por trás dela, que poderia amar uma garota que era, na verdade, pior do que qualquer monstro. E o pior de tudo é que ele percebeu que ainda amava. Agora que ele certamente entendia sobre ela, absolutamente nenhum dos sentimentos havia desaparecido. E essa foi outra revelação chocante para Joe. Ele supunha que tais choques deveriam curar um grande amor de uma vez por todas. Mas não havia nada parecido com isso. Ele percebeu que amara e sentiria falta de Cassie por muito tempo, por mais bobo e horrível que isso parecesse. Ele mesmo não se deu conta disso enquanto dirigia para casa, acordou perto de sua própria entrada e se perguntou como havia conseguido. Ele olhou ao redor, olhou o relógio. Ainda estava claro quando eles se despediram, mas agora estava escuro. Os ponteiros do relógio lhe disseram que eram 11 horas da noite. Seriam pelo menos 5 horas para caminhar até o parque, até sua casa.
Ele deve ter ficado vagando em algum lugar da cidade durante todo esse tempo, perdido em seus próprios pensamentos. E é preciso dizer que essa longa caminhada teve um efeito muito favorável sobre o homem. A dor, é claro, não desapareceu completamente, mas diminuiu um pouco, dando lugar a considerações mais racionais. Joe finalmente se lembrou do conteúdo principal de seu último encontro. O ultimato que a garota lhe dera. Isso tinha que ser resolvido de alguma forma, e com urgência. Ele poderia ficar não apenas sem emprego, mas também com uma péssima reputação entre colegas e amigos. Afinal de contas, com essa senhora será uma retaliação por ele apresentar tudo como se a tivesse forçado a um relacionamento. E o que é pior, ele acreditará nela, apesar de todos os seus méritos e conquistas. Joe pensou sobre essa difícil questão não só a noite toda, mas também durante todo o dia seguinte. Finalmente, ele conseguiu cair em um sono perturbadoramente superficial. Mas depois de dormir apenas um pouco, ele começou a pensar novamente sobre o problema que tinha. Analisando-o de todos os ângulos, procurando uma solução. Mas não havia nada de bom. Nenhum dos pensamentos que vieram à sua mente era aceitável para ele. Uma saída indolor para essa situação simplesmente não existia. E, consequentemente, por mais que tentasse, ele não conseguia encontrar uma. Seria bom agir de acordo com a situação, de acordo com a justiça. Mas isso não era possível. Ele estava disposto a suportar sua punição, pois era culpado por ela. Nesse caso, também, sua alma exigia que Cassie fosse punida. Não por uma vingança mesquinha, mas simplesmente porque isso seria justo. Por fim, Joe teve de aceitar que não havia como contornar a situação sem fazer um acordo com sua própria consciência, por menor que fosse. Reunindo suas forças, ele pegou o celular e discou um número. Cassie atendeu quase que instantaneamente. Era como se ela estivesse esperando por sua ligação. Por um segundo, Joe pensou que a conversa no parque tinha sido apenas um sonho ruim. Que eles ainda estavam bem e que tudo iria melhorar. Que eles encontrariam juntos uma solução para seu problema ético. Uma solução que deixaria todos felizes. Alô, vovô. Disse uma voz alegre ao telefone, uma voz tão querida e favorita. Eu sabia que você tomaria a decisão certa. Você é muito inteligente. Vamos esclarecer todos os detalhes mais uma vez, para que eu, com meu cérebro velho, não me esqueça de nada. Então, você tem algum material comprometedor sobre nosso relacionamento que me atraiu para seus próprios propósitos egoístas, correto? Você é muito honesto? Em geral, sim, é claro. Eu não gostaria de colocar as coisas dessa forma. Você se ofereceu para me proporcionar uma experiência acadêmica tranquila, com notas automáticas em todas as matérias. E depois uma transferência para outro departamento e a mesma graduação tranquila. E, em troca, você promete destruir todos os vídeos comprometedores que tiver, certo? Você tem uma memória excelente para um homem da sua idade. E seu cérebro também é muito inteligente. Sim, vovô, você está certo. E acho que você está ligando para concordar com meus termos. Não, Cassie. Ele adotou um tom mais profissional. Fui eu quem ligou para você exatamente para esclarecer se eu havia memorizado corretamente os detalhes do que você chamou de proposta de negócios. Se bem me lembro, você me deu uma semana para pensar sobre isso, e ainda não acabou. Portanto, ainda tenho tempo. Não lhe resta muito tempo, vovô. O tom de Cassie passou de alegre e amigável para agressivo. Pense, vovô, pense. O relógio está correndo. Vou aguardar sua ligação. Sem se despedir e sem esperar por mais detalhes, ela desligou o telefone. Olhando para o telefone, Joe sorriu de repente. Até agora, seu plano estava indo bem. É verdade que ainda faltava a parte mais difícil, e ele precisava fazer outra ligação muito mais desagradável do que a que acabará de fazer. Na manhã seguinte, ele se preparou para o trabalho com o máximo de cuidado, vestindo seu melhor terno e penteando o cabelo adequadamente. Não que ele normalmente andasse por aí em trapos, com a cabeça sem lavar por uma semana.
Só que agora era especialmente importante ter uma aparência não apenas boa, mas impecável. Para que não houvesse nada que pudesse atrapalhar. Joe tinha certeza de que procuraria com muito cuidado essas razões para um pequeno aborrecimento. 2 homens corpulentos vestidos de preto o aguardavam na entrada da universidade. Sem discutir, ele lhes deu seu passe e os seguiu até uma das salas de aula do subsolo. 10 pessoas já estavam sentadas lá. A comissão de ética. Esse era o seu tribunal, e ele estava com força total esperando que o infrator que havia comparecido diante deles confessasse. Então, um homem começou, tossindo. Você, Joe, nos informou ontem à noite que tomou conhecimento de uma violação do Código de Ética da nossa universidade. É isso mesmo. Disse Joe calmamente. Você também afirma que essas violações ocorreram em um período de 2 meses e meio entre um membro do corpo docente e uma aluna chamada Cassie. Sim, é exatamente isso que eu alego. Embora, para ser justo, eu deva salientar que não tenho certeza desse número de meses, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Isso não é tão importante. Muito mais interessante é o que você relatou sobre a identidade da pessoa que iniciou um relacionamento não declarado com o aluno. Eu gostaria de pensar que estava errado. Infelizmente, você estava certo. A ofensa em questão foi de fato cometida por mim, mas, novamente, deixe-me esclarecer. Não havia intimidade entre nós. Apenas passeios românticos e coisas do gênero. O senhor sabe. Uma das mulheres da plateia tomou a palavra. Eu não esperava isso de você, Joe. Ninguém esperava isso dele. Confirmou outra mulher da plateia. Embora o fato de ele ter vindo confessar seja bem ao seu estilo. Ele também fez outra declaração. O presidente da comissão começou novamente. Uma que se relaciona com a situação que estamos discutindo. Supostamente, a aluna Cassie o procurou para usá-lo como crédito. E quando você decidiu terminar o relacionamento profano, ela o chantageou com algo sujo. É isso mesmo. Que tipo de sujeira? Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Sinceramente, não faço ideia. Eu não vi nada. O ex-chanceler confessou. Algumas fotos de nossos encontros, eu acho. Talvez gravações de conversas, provavelmente minhas cartas para ela. Nós trocamos cartas em papel. Sabe, eu achava que era real. Eu estava tentando ser romântico com a garota. É claro que isso não me isenta de qualquer responsabilidade. Mas eu gostaria que ela assumisse sua parcela de responsabilidade apenas para fins pedagógicos. Entendo. Há alguma maneira de provar o que está dizendo? Sim, eu posso. Joe assentiu. Com a mão nos bolsos, ele tirou um smartphone antigo, que não usava há algum tempo, pois havia comprado modelos mais novos. Deslizando o dedo pela tela algumas vezes, ele ligou a gravação de sua conversa com Cassie ontem. Enquanto os presentes a ouviam, seus rostos assumiam expressões cada vez mais surpresas. Essa é definitivamente a voz da Cassie, disse um dos presentes quando a gravação terminou. Eu conheço a turma dela, ela frequenta minhas aulas. Uau, ela parecia ser uma garota tão legal. Como diabos, Joe, você se meteu nessa confusão? O que vamos fazer com você agora? O que fazer? O que fazer? Joe suspirou. Dispensa desonrosa, como sugerem os estatutos. Mas insisto que a aluna Cassie também seja expulsa da universidade. Acho que todos concordam que ela não veio aqui para adquirir conhecimento. Além disso, sugiro que iniciemos uma verificação dos antecedentes de sua suposta amiga no escritório de admissões. Não sei quem ela é, mas está claro que essa pessoa violou as normas tanto quanto eu. Bem, você está certo, como sempre. A única coisa que eu acho é que a demissão com desonra no seu caso não é necessária, considerando seus méritos e sua característica perfeita na universidade. A menos, é claro, que chegue ao nosso conhecimento que uma história semelhante tenha se repetido ou que você tenha se envolvido em algo semelhante antes. Você acha que isso seria justo? Claro que sim. Respondeu Joe. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Bem,
se o presidente do comitê de ética sugeriu isso, seria tolice discutir com ele. Então eu vou. Perguntou o reitor, envergonhado. Para onde? O presidente franziu a testa. Escrever uma carta de demissão. Entendo que você pretende fazer exatamente isso. Sim, mas não agora. Lembro que o senhor é o chanceler interino desta universidade até o final do ano. Não vamos ter um incêndio por causa de um mal-entendido. Além disso, devo lembrá-lo de que, enquanto estiver nesta instituição, você também é o porta-voz da comissão de ética. E, por alguma razão, não percebi que o senhor está fazendo as atas desta reunião. Portanto, por favor, cumpra suas funções diretas. O dia seguinte era terça-feira, e Joe, apesar de ter tido um final feliz, foi para seu par no primeiro ano com certo receio. Ele não sabia se Cassie já havia sido informada de sua expulsão. Se sim, ele não tinha nada a temer. Mas, se não, ela provavelmente estaria no auditório. E quem sabia que truques ele poderia esperar dela? Cassie estava na aula. Além disso, estava sentada em seu lugar habitual, bem debaixo do nariz do professor. Ela estava muito satisfeita consigo mesma e, de vez em quando, lançava olhares significativos para Joe. Ele tentou ignorar todas essas palhaçadas. O que não foi tão fácil. Entre outras coisas, a simples visão de Cassie ainda lhe causava uma dor excruciante. Sem mencionar o fato de que ela estava sentada bem ao lado dele. Você podia estender a mão e tocá-la, e ela agia normalmente como se nada tivesse acontecido. Eles eram como dois conspiradores que ainda mantinham um segredo juntos. Do ponto de vista dela, entretanto, isso provavelmente era verdade. Ela não sabia nada sobre a reunião do comitê de ética ou sobre a decisão que havia tomado, e tinha certeza de que, desde que Joe começara a pedir esclarecimentos, ele estava quase pronto para aceitar suas condições. Quão altruísta você tem de ser pela pessoa com quem passa tanto tempo? Mesmo que seja para fins completamente egoístas, ela pensou involuntariamente. Será que ela realmente achava que ele poderia aceitar o grande golpe que ela estava propondo? Que ele estava tão apegado à sua posição que faria qualquer coisa para mantê-la? Era óbvio, entretanto, que ela nunca havia pensado em ninguém além de si mesma. E todos os outros, consequentemente, eram medidos pelo mesmo critério. E então um pensamento muito ruim ocorreu a Joe: aquelas fotos, cartas e tudo mais que ela tinha. Cassie ainda as tinha, o que significava que a brilhante ideia do comitê de ética de mantê-las em segredo havia fracassado completamente. Ela não vai deixar impune o homem que ela acha que arruinou sua vida. Will revelou que entre eles havia literalmente tudo. Do emprego de professor, ele sem dúvida poderá se despedir. Bem, vou me dedicar à ciência. Serei um tutor, afinal, há muitas opções. E ele continuou a dar a aula. Ele queria aproveitar os últimos dias de seu tempo na universidade e sabia que não deixaria aquela garota insidiosa estragar esse sentimento brilhante. Perto do final da aula, o reitor da faculdade e um dos membros do comitê de ética entrou no escritório. Sem interromper Joe, ele ficou modestamente de lado, observando a turma. Cassie estava visivelmente nervosa e começou a lançar olhares desconfiados para o professor e o reitor. Ela não era realmente uma garota estúpida e estava começando a perceber o que estava acontecendo. O reitor era um homem ocupado, e era improvável que ele tivesse tempo para passear pelos casais de outras pessoas. Então, algo está acontecendo, e é algo muito sério. Ela sempre foi uma das primeiras a saber sobre qualquer evento importante na vida da universidade e, até onde sabia, nada de importante havia acontecido com nenhum de seus colegas de classe ultimamente. Mas ela tinha. É claro que ninguém poderia saber. A não ser que o velho, em outro acesso de justiça, contasse a alguém sobre o relacionamento deles. Mas se ele tivesse contado, não havia como ele estar aqui, porque se alguém descobrisse, ele seria expulso da universidade como uma rolha. Ou ele havia encontrado uma maneira de contornar a situação. Quando a aula terminou, o reitor confirmou seus piores temores. Ela rapidamente colocou suas coisas na bolsa para sair do auditório imediatamente. De alguma forma, ele apareceu furtivamente perto da mesa dela e falou em voz baixa, mas clara. Cassie,
você pode esperar, por favor? Mas é hora do almoço, você não tem o direito de me manter no auditório. Não tenho o direito de me manter no auditório depois que o sino toca. Especialmente agora, quando não terei tempo para comer. E o senhor, como autor desse fato, vai se arrepender muito. Ah, bem. Disse o reitor suavemente. Guarde suas ameaças, senhorita, você vai precisar delas. E quanto ao almoço, não se preocupe, você terá tempo para comer, mas não é provável que passe fome, vamos mantê-la por um tempo. Eles esperaram em silêncio até que o resto da turma deixasse o auditório. Cassie não parava de olhar para Joe. Ele, por sua vez, tentou não olhar para ela de jeito nenhum. E, verdade seja dita, ele teria preferido ir embora com a multidão de alunos. Mas algo dizia ao professor que ele deveria ficar e ouvir o reitor, e ele não estava errado. Bem, Cassie, acho que essa comédia não tem sentido. Acho que você já adivinhou por que está falando conosco agora em vez de ir almoçar com o resto de nós. Bem, agora que já adivinhei, poderia me explicar o que está fazendo aqui? Ela acenou com a cabeça para o reitor. Sou eu quem deve ser punida por ter um caso com um homem adulto. Você também é uma mulher adulta. Portanto, não há necessidade de distorcer as coisas. Disse o reitor com severidade. Embora, como regra geral, essas punições sejam aplicadas aos professores, sim, você tem razão. Entretanto, depois de analisar o caso de vocês ontem, o Comitê de Ética decidiu que, nesse caso, ambos merecem censura e punição severa. Joe se demitirá no final do mandato, assim que entregar o cargo de reitor ao seu sucessor. Ele se demitirá por vontade própria. E daí, eles vão simplesmente varrer o caso para debaixo do tapete? É uma violação ultrajante dos estatutos da universidade. E ele pode continuar a ocupar todos os tipos de cargos, até mesmo altos cargos na estrutura educacional. No geral, você está certo. Nessas circunstâncias, achamos que esse compromisso é uma solução aceitável. E sugiro o mesmo para você. Para mim, Cassie ficou ainda mais indignada. Sim, para você. Poderíamos, é claro, expulsá-lo, e com uma caracterização tal que nenhuma universidade o aceitaria. Por mais que você seja bem e honestamente aprovado nos exames, ou pode esperar pela sessão, na qual será reprovado com total independência. Pois, até onde sei, você não foi bom o suficiente para se preparar para os exames. Mas se eu for reprovado na sessão, haverá fotos muito interessantes na internet, bem como cartas e gravações da conversa. E então seu acordo com Joe estará terminado. Muito bem. Disse Joe. Mas, ao contrário de você, Cassie, estou disposto a aceitar isso. Então a justiça será totalmente restaurada. Bem, por que você diz isso? Bem, Joe, tenho certeza de que é louvável e tudo mais. Mas acho que tem uma opção que pode agradar a todas as partes. Temos uma gravação de uma certa conversa telefônica que o Joe teve, se você não se importar em mostrá-la para mim. Foi então que o reitor percebeu o que seu colega estava fazendo. Felizmente, ele tinha a gravação telefônica com ele, por precaução. E foi o que ele fez. Ele rapidamente encontrou a gravação que estava procurando. O homem a ligou. Ele observou o rosto de Cassie se contorcer, não sem um prazer doentio. Ela nem tinha percebido que poderia haver sujeira nela também. E veja isso. O reitor continuou assim que pronunciou a última linha. Essa fita pode acabar na internet também. Entende o que estou dizendo? Sim, sei. Em uma voz incolor, Cassie assentiu. Ela percebeu que o jogo estava irremediavelmente perdido, ela não tinha escolha a não ser aceitar as condições que eles estavam propondo. Caso contrário, ela corria o risco de perder muito mais. Até lágrimas vieram aos seus olhos. E, pela primeira vez, Joe estava firmemente convencido de que elas eram completamente reais. Naturalmente, seu primeiro impulso foi ir até Cassie e abraçá-la, enxugar suas lágrimas e dizer que tudo ficaria bem e que ela não tinha nada com que se preocupar. Ele se conteve. Estava claro que aquele não era o abraço dela, não era o conforto dela. Ela também não precisava disso.
Além disso, Joe não estava acostumado a mentir. Afinal, as palavras que ele estava prestes a dizer a ela seriam uma mentira descarada. Seria bom para ela ou não? A pergunta, é claro, era discutível, mas a garota claramente tinha motivos para se preocupar. Todos agiram exatamente como combinado. Cassie abandonou a faculdade e foi reprovada em sua primeira sessão. Nenhum material comprometedor de Joe apareceu em nenhum lugar da rede mundial de computadores. A garota percebeu que é muito mais confiável confiar em sua mente do que na astúcia. E no ano seguinte, honestamente aprovada nos exames, ela entrou para a faculdade de Direito em outra universidade. O reitor, que tinha uma gravação da conversa telefônica, monitorou o cumprimento dessa parte do acordo. Além disso, ele também recebeu a tarefa de encontrar a punição da pessoa do comitê de admissões que havia ajudado a moça a entrar na universidade. A tarefa não se mostrou difícil. Assim que começaram a analisar as gravações das câmeras relacionadas ao período do exame de admissão, encontraram um jovem, graduado no último ano da mesma universidade. Ele aceitava subornos quase abertamente. Aparentemente, ele estava confiante de que ninguém estava observando as câmeras. Ele foi demitido. Além disso, ele teve de revisar os resultados dos exames de várias pessoas que, segundo se descobriu, haviam lhe dado dinheiro. Algumas delas confirmaram seu conhecimento e permaneceram na universidade sob a supervisão rigorosa do mesmo reitor. Eles foram colocados em liberdade condicional, durante a qual corriam o risco de serem expulsos ao menor desvio de conduta. Joe, conforme prometido, completou um ano como professor e reitor da universidade e depois, com um prazer sem precedentes, entregou suas funções ao sucessor escolhido, escrevendo uma carta de demissão. Parecia que já era hora de ele procurar um novo emprego. Mas, com essa tarefa, ele decidiu adiar. Por muitos anos, Joe trabalhou sem férias e, durante esse período, conseguiu fazer algumas economias. E Joe decidiu que era hora de gastá-las. Durante um ano inteiro, ele estava descansando e, ao mesmo tempo, tentando se organizar e, no final, encontrou forças para tomar uma decisão que, sem dúvida, teria causado um verdadeiro escândalo em sua família, em vez de, como era esperado, conseguir um emprego em outra universidade, onde teria novamente a oportunidade de ocupar a cadeira de diretor. Joe fez as malas e foi para algum vilarejo remoto, onde discretamente conseguiu um emprego como professor na escola local. A direção não fez perguntas. Eles precisavam de professores com urgência. E se o ex-reitor de uma das melhores universidades do país, por algum motivo, quisesse trabalhar para eles, que assim fosse. Não havia tolos para dissuadi-lo desse empreendimento. Para surpresa de todos, inclusive do próprio Joe. Ele adorou a vida rural simples e o trabalho de um professor de escola primária comum. Ele se dava melhor com as crianças do que com os alunos. Todas as turmas que estudaram com ele no futuro simplesmente adoravam seu professor. Foram necessários vários anos para que Joe conseguisse esquecer Cassie e, de alguma forma, superar a experiência. Ao longo do caminho, ele recebeu muita ajuda de uma de suas colegas de trabalho, a quem acabou contando toda a história. Cindy, esse era o nome da mulher. Ela entendeu e não julgou nem um pouco. Pelo contrário, foi o mais compreensiva possível. Passaram-se vários anos até que eles se casassem. O coração de Joe finalmente havia deixado Cassie. Só agora ele percebeu o que era o amor verdadeiro, e dificilmente poderia chamar de amor o sentimento doloroso que tivera por Cassie.